Glória a Deus. Nós estamos numa série sobre alegria. Quantos têm melhorado a sua alegria? Cada dia. E assim também o tema de hoje tem a ver com alegria, embora nós não vamos falar tanto sobre a palavra em si, a alegria, mas ela tem tudo a ver com alegria. Essa palavra, ela é baseada numa frase de Augusto Cury. Eu queria que você recebesse essa palavra no seu coração. Está pronto? Quantos querem receber essa palavra? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, flua a tua palavra neste lugar. Arrebenta com as cadeias do nosso eu. Desfaz o que fizemos que não era para ter sido feito. E faz do jeito que o Senhor quer que seja. Que a tua palavra tenha livre curso. E tudo que está nos barrancos, grudado ali, que não era para estar, que as tuas águas, os teus rios levem. Pela palavra que flui nessa noite, em nome de Jesus. O tema dessa palavra é na infância do eu, baseado nessa frase de um livro de Augusto Cury, que diz assim a frase. É lógico que a mensagem não é baseada no livro ou numa ideia, mas há a frase que foi dita, inspirada pelo Senhor. Augusto Cury é um psicólogo evangélico cristão que se converteu do ateísmo. Ele era ateu e se dizia mais ateu do que Nietzsche e que Marx. Mas um dia desafiaram Augusto Cury a fazer um estudo sobre a vida de Jesus, não do ponto de vista teológico ou filosófico, mas do ponto de vista psicológico. E quando ele fez esse estudo, ele chapou, virou a cabeça e falou: nunca vi um homem mais inteligente em toda a humanidade do que Jesus. Porque Jesus tinha atitudes, respostas, comportamentos que deram uma lição para a humanidade do que significa proteger a sua alma, guardar a sua alma, gerir o seu eu. E a frase é essa: como diretor da mente, estamos na infância do eu. Escute de novo. Como diretor da nossa mente, nós estamos na infância do eu. O que acontece, irmãos, é que pequenas contrariedades geram reações desproporcionais. Nós vivemos na era do descontrole. Sim ou não? Quantos concordam? Nós vivemos numa era onde o descontrole emocional chegou no seu pico máximo. Vemos reações e atitudes de pessoas que são completamente desgovernadas, porque as pessoas não gerem o seu eu. E da onde vem isso? Vem da nossa cultura de educação. Porque a nossa educação é baseada numa enxurrada de informações, onde acredita-se que muita informação gera em nós o conhecimento necessário para vivermos uma vida próspera e abençoada. Mas nós sabemos que não é só informação. Porque se a informação gerasse transformação de vida, o nosso mundo não estaria do jeito que está hoje. Nós vivemos, apesar da quantidade de informações que temos, um mundo descontrolado. Porque o descontrole está dentro de casa. Quantos sabem, afirmam e concordam com o que eu estou dizendo? Tem descontrole ou não tem descontrole? Quantos concordam que nossas reações são absurdas e totalmente descabidas diante de pequenas coisas que não nos agradam? Quantas e quantas vezes nós vemos dentro de casa relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, situações no emprego, onde coisas acontecem e as pessoas não estão preparadas para lidar com essas situações. Sabe por quê? Porque são más gestoras do seu eu. Embora fomos criados nessa cultura de receber muita informação como a base de uma educação, nós regredimos no conhecimento do eu e na gerência do nosso eu. Nós não gerimos o nosso eu, nós não administramos o nosso eu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você me ajudar aqui a construir o que precisamos construir. Se você é gestor de alguma forma, seja em casa, seja numa empresa, seja das suas finanças, seja em que área for, se você está numa sala de aula, você ali não é só um professor, você é um gestor. Em qualquer área do ramo humano onde a pessoa tem que gerir algo, o que precisa para gerir com sucesso? Me ajuda aí, irmãos. O que um gestor precisa fazer? Tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade,
O que um gestor precisa, irmãos? Para gerir com sucesso? Organização, o que mais? Conhecimento, o que mais? Rápido, irmão. Hã? Fala mais alto, dona Cida. Didática, o que mais? Liderança, o que mais? Oi? Não entendi de novo, seu Antônio. Paciência, sabedoria. Você acha que um gestor precisa impor limites? Hã? Uma boa gestão tem a ver com limites? Agora transforma tudo isso que você falou na gestão do teu eu. Como está a gestão do seu eu? Como você dirige você? Quais são os limites que você impõe para você? Qual é a disciplina que você põe na sua vida? Na verdade, pouco se é discutido sobre isso. Pouco é ensinado sobre isso. Eu preciso dar uma orientação. Eu queria que todos que estão mexendo no templo, nada pode acontecer enquanto a palavra está sendo pregada. Para tudo. Depois da palavra, faz o que tem que fazer. Obrigado, queridos. Vocês são sempre muito abençoados. Sei que está fazendo isso para o reino, mas enquanto a palavra é pregada, ela predomina. Não eu, a palavra, que é Jesus. Amém? A falta ou má gestão do nosso eu nos infantiliza. E a infantilidade nos leva a agir de maneira egoísta. É meu. Não é assim que a criança faz? Quando a criança tem um brinquedo dela e chega outra perto, o que ela faz? É meu. Isso é uma atitude infantil. E quando ela vê um brinquedo que ela quer, o que ela faz? Um brinquedo que ela quer, o que ela faz? É meu. É meu. Pode não ser dela, é meu. Você acha que tem adulto que vive assim? Por quê? Porque o seu eu é infantilizado. E por que o seu eu é infantilizado? Pela falta de gestão. Nós não amadurecemos porque nós não tomamos decisões para gerir o nosso eu. E a infantilização do nosso eu, que nos faz ser egoístas, nos faz perder o senso de coletividade. Nós não agimos pensando no outro, nós pensamos em nós. E a nossa cultura, o Ocidente principalmente, nos dá essa base terrível de que as pessoas têm que viver para si mesmas. Tem essa frase em adesivos de carro: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E tem gente que ainda repete essa frase dizendo que está na Bíblia. Fala assim, para com isso, não vai ficar falando em cima de mim não. A Bíblia diz que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Onde está escrito isso na Bíblia, irmãos? Isso não vem da Bíblia, não. Isso vem do mundo. Porque o objetivo do mundo é individualizar as pessoas. Fazer as pessoas egoístas, se preocupando consigo mesmas. E isso é reflexo de infantilidade, que é reflexo da má gestão do seu eu. Porque no conceito bíblico, tudo acontece na coletividade. Por exemplo, a maior expressão de glória de Deus na terra, no meio de um povo, foi na igreja de Atos. E sabe o que aconteceu na igreja de Atos? Ninguém considerava o que tinha como seu. Antes, vendia o que tinha, trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam com todos, e ninguém tinha necessidade. Sabe o que é isso? Coletividade. Eu não vivo para fazer do meu jeito, eu não vivo para buscar meus interesses, eu não vivo para buscar a minha necessidade ser suprida. Quando eu estou cheio do Espírito, nós vivemos num senso de coletividade. Você quer ver um exemplo? Você acha que não é assim? Então pensa comigo se isso não acontece no nosso dia a dia. Nós falamos dos políticos, nós ficamos indignados porque eles roubam, ficamos indignados porque eles metem a mão no dinheiro. E sabe por que nós ficamos indignados? Presta atenção. É para se indignar? É. Mas sabe por que vem a indignação? Nós nos indignamos porque estão mexendo no que é nosso. Eu paguei o meu imposto. Descontou do meu salário, uma pancada. O cara vai lá e tira, e mexe, e traz para suprir sua necessidade. E acaba, a questão da previdência, irmãos, resolveria se todo o dinheiro que foi para fora voltasse e aplicasse na Previdência, resolvia o problema da Previdência. Mas nós ficamos indignados, e temos que ficar mesmo, mas na verdade ficamos porque mexeram no que é nosso, não por uma questão de justiça com toda a nação. Porque nós somos egoístas, irmãos. Porque nós não pensamos coletivamente. Você quer ver outro exemplo de egoísmo? A pessoa está dirigindo, talvez aqui não em Tanabi, mas em cidades maiores, aí tem aquela fila de carro, mas eu já vi acontecer aqui em Tanabi também, uma fila de carro para dobrar à direita. O cara vem atrás, o que ele faz?
Ele pega a faixa da esquerda, que não é para dobrar a direita, é para ir em frente. Ele pega a faixa da esquerda, ele passa 10 carros, quando chega no segundo carro, ele embica para entrar. Faz isso ou não faz? Por quê, irmãos? Porque ainda nos justificando, pensando assim, eu estou com pressa. Ninguém mais está com pressa, mas eu estou com pressa. O nosso pensamento não é coletivo, irmãos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 4, quero ler com você. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz assim: Não olhe cada um somente para o que é. Fala com força aí, irmão. Está com medo de falar? Fala. Continua. É lógico que Paulo não está dizendo que eu olho para o celular do irmão e falo, a Bíblia diz que não é para eu olhar só porque é meu, eu quero olhar para o que é seu, e inclusive eu quero o que é seu. Eu gostei mais do seu celular do que do meu. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando sobre coletividade. Cada um não se preocupe só com o que é seu. Posso te dar um outro exemplo da falta de coletividade que nós temos? Quantos acreditam na visão que nós temos como igreja de funcionarmos em células? Quantos acreditam que essa visão funciona? Quantos acreditam que Deus tem se movendo? Quantos têm visto Deus agir através disso? Quantos acreditam que quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, Ele está aqui? Quantos acreditam? Sério mesmo? E quantos deixaram um dia de vir cultuar ao Senhor aqui ou na célula porque estava doente? Não, mas peraí. Tem alguma incongruência aí. Se nós cremos que Ele está presente quando nós adoramos, tanto aqui como na célula, por que deixamos de estar em coletividade onde o Senhor está agindo? Porque estamos mal. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas nós precisamos enxergar algumas verdades e mostrar por que nós muitas vezes somos infantis em algumas decisões. Sabe por que decidimos não fazer? Porque nós pensamos em nós, porque pensamos no nosso bem-estar, porque pensamos em como eu vou estar. Muitas e muitas vezes, eu sei que há momentos que a situação é difícil, você não consegue sair de casa, mas eu não consigo entender a falta de pensamento coletivo de alguém não conseguir sequer sair de casa e não ligar para um dos pastores e dizer assim, eu preciso de oração, quero ir para o culto e não estou conseguindo. Sabe por que não fazemos isso? Porque nosso sentimento é de individualidade, nós não pensamos coletivamente. Mas Jesus o tempo todo pensou coletivamente. Jesus disse assim, aquilo que você não quer que os outros te façam, não faça você também. Porque Jesus era um gestor do seu eu. Quem está entendendo, irmãos? Como homem, Jesus na terra nos ensinou, através do seu exemplo, como gerir as nossas emoções e o nosso eu. E eu quero trazer alguns textos antes de mostrar para você, na prática, na vida de Jesus, como foi essa inteligência emocional de Jesus. Primeiro eu quero citar Provérbios 24, 13, que diz assim, com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ou com inteligência ela se estabelece. Quero que você repita comigo, diga, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se estabelece. Pegue na mão de alguém e diga, você é casa viva. Você pertence ao Senhor. Você está em construção. Perfeito. Agora veja bem, voltamos ao texto de Provérbios 24. Se eu sou casa viva, eu estou em edificação. Como que eu edifico a minha vida? Com sabedoria e com inteligência. E aonde eu aplico a sabedoria para edificar a minha vida? Na gestão do meu eu. No limite, na disciplina, no controle, na forma como eu administro o meu eu. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, mas eu estou sentindo isso e eu não posso expressar. Não é a questão de você não poder expressar, mas é como você expressa. Porque Jesus disse que o que contamina não é o que vem de fora. O que contamina é o que sai da sua boca. E quando você sofre uma contrariedade e você permite que a tua boca abra para falar coisas que não devem, seja uma murmuração, seja uma reclamação, seja uma palavra negativa, um falar mal do irmão, uma indignação que você teve, você desferiu um golpe de palavras ou uma reação facial, corporal, agressiva.
isso não gera tanto problema do lado de fora, como gera dentro de você. E a gestão do eu acontece justamente diante de situações que me desafiam a ter domínio próprio. É nessas horas. Diga comigo mais uma vez, é com sabedoria e com inteligência. Eu libero sobre a sua vida. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida que os seus próximos dias de vida, os seus próximos anos daqui para frente serão anos onde você vai recuperar o tempo perdido que você mal administrou seu eu e vai administrar com sabedoria e com inteligência, porque você é casa forte, você é casa firme, você é casa de Deus, onde Deus habita e a sua vida tem que ser edificada com sucesso, com prosperidade, com bênção, para Deus agir. Amém? Mas olha também o que diz Provérbios capítulo 9, versículo 1. Diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas, fala aí para mim, suas 7 colunas. O sábio explica que a sabedoria tem 7 colunas, mas essas colunas são lavradas. O que é uma coluna lavrada? Lavrado é algo que é esculpido, trabalhado, desenhado. Você já viu uma pedra ser esculpida? A pancada tem que ser grande, mas ela tem que ser precisa, ela tem que ser com controle, porque se ela for descontrolada, você quebra tudo, mas à medida que você vai esculpindo, ela vai ganhando forma. A Bíblia diz que a sabedoria tem 7 colunas lavradas, e se nós estamos falando sobre administrar o meu eu, gerir o meu eu entendo que existem 7 valores, 7 princípios que estabelecem o que é sabedoria na sua forma de viver. E todas elas nós vamos tirar agora da vida de Jesus, dos evangelhos. Primeiro, olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 3, de 11 a 15. Mateus capítulo 3, de 11 a 15. Eu não vou ler o texto, eu vou só citar para você. Fala de quando Jesus foi tentado no deserto. Irmãos, Jesus passou 40 dias sem comer no deserto. Irmão, quem aqui já ficou um dia sem comer e chegou em casa com a fome desvairada? Quem já passou por essa experiência? Irmão, parece que você abre a geladeira assim, a fome é tão grande que você não sabe o que você vai tirar dela. Às vezes você tira tudo, às vezes não tira nada, porque você fala... E você vai atrás de algo desesperado, aquela sensação de fome, de vida vazia. E tem gente que quando está com fome fica insuportável, ninguém aguenta. Tem gente assim? Tanabi não, graças a Deus. Mas Jesus não estava com uma fome aqui, depois de 40 dias de comer, sem comer, ele não estava com uma fome normal, era uma fome de morte. Eu acredito porque foi 40 dias no deserto. Lembra que no deserto você tem as mais altas temperaturas de dia e as menores temperaturas de noite. Isso exige do teu corpo, isso suga teu corpo, e por 40 dias e 40 noites Jesus não comeu. Irmãos, ele teve fome depois de 40 dias. Eu fico pensando no bebê 40 dias depois no deserto com fome. Meu Deus. Eu acredito que o corpo de Jesus disse assim para ele: se você não me der comida, eu entrego os pontos, eu morro. Você tem que comer agora. Aí nesse momento aparece o diabo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E sabe o que Jesus disse com essa fome de morte que ele tinha? Ele disse assim: se for para eu matar minha fome, eu estou parafraseando, ele não disse dessa forma, mas o que ele quis dizer foi assim: se for para matar minha fome, se for para saciar minha necessidade, cedendo ao esquema maligno desse mundo, eu fico com fome. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Porque se tiver que saciar minha necessidade para entrar no esquema do mundo, eu perdi quem eu sou. Então eu vou gerir o meu eu,
Vou aguentar porque a necessidade não manda em mim. Eu não sou guiado pela necessidade. Não é a necessidade que toma as decisões na minha vida. Não é porque eu preciso que eu vou mudar meu comportamento, meu temperamento. Eu estou a ponto de morrer. Mas se eu morrer porque eu estou com fome e não cedi às necessidades e aos esquemas malignos, a palavra vai me ressuscitar. Não como e não vira pão. E ele nem se preocupou com a proposta de se tu és filho. Porque ele não precisava provar quem ele é. Sabe por quê? Porque o primeiro ponto é exatamente esse. Jesus era livre. E eu acabei falando errado aqui. Eu citei Mateus 13, de 11 a 15. Mas eu vou falar então desse ponto para depois ir no outro. Só citei a passagem errada. Mateus 11, 3, de 11 a 15 é a passagem do batismo de Jesus. Nesse momento, eu troquei os textos aqui, irmãos. Só uma correção. Nesse texto aqui do batismo de Jesus, Jesus chega da Galileia, passa pelo Jordão, e ele diz assim para João Batista. Chega perto de João Batista, e João Batista diz para ele assim: mas eu não posso te batizar, é tu que tem que me batizar. Aí Jesus fala: deixa assim agora, me batiza. Sabe o que Jesus estava fazendo com isso? Eu fiz uma ilustração hoje de manhã, eu vou contar de novo. Olha só, imagina que tem uma grande empresa em Nova York e o dono da empresa manda seu filho para a sucursal aqui em Tanabi. Tem uma sucursal dessa grande empresa em Tanabi. Esse filho sabe que na empresa tem um gerente aqui em Tanabi que está cuidando de tudo. O filho chega no aeroporto, vem para a cidade, não fez pompa nenhuma e ele entra na empresa. Na hora que ele entra na empresa, o gerente está fazendo o seguinte: gente, eu estou com uma lista aqui, porque essa empresa durante esses anos está uma bagunça e eu preciso pôr em ordem. É o seguinte, vai ter um dia aí que o herdeiro vai vir aqui, dono dessa empresa, e a gente vai pôr em ordem essa aqui. Quem admite que errou, vem aqui pôr o nome na lista da empresa. O gerente está falando isso. Na hora que ele está falando isso, chega o dono da empresa. Ele entra pela empresa e ele ouve o que o gerente está dizendo, ele passa na frente de todo mundo, pega a caneta e escreve o nome dele na lista de erros cometidos. O gerente que conhece, porque já fez treinamento lá em Nova York, sabe quem é o dono, sabe quem é o herdeiro, olha para o herdeiro e fala assim: mas você não pode fazer isso aqui. Eu te conheço, você é o herdeiro, você é o dono de tudo isso aqui, meu salário vem de você. Você não pode escrever o nome. Sabe o que o herdeiro diz? Deixa assim por enquanto. Eu vou pôr meu nome aqui. Deu para entender a ilustração? Agora a minha pergunta é o seguinte: quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? E sabe por que Jesus fez? Aqui vai o primeiro ponto. Porque Jesus era livre do ser, da pressão do ser e do parecer. Jesus era livre da pressão do ser e do parecer. Jesus não estava preocupado que as pessoas honrassem. Ele não tinha a dor e a preocupação de que as pessoas ficassem honrando e ficassem chamando ele por título e reconhecendo. Ele não tinha essa preocupação. Ele era livre porque ele sabia quem era. Ele vivia a humildade baseada na tranquilidade de saber quem era. Nós somos filhos de Deus, irmãos. E nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. Mas você não imagina o tanto de pessoas que sofrem na sua alma porque estão debaixo de uma pressão terrível de ter que provar o que é, de ter que fazer as coisas para chamar a atenção. Tem pessoas que entram em depressão porque não têm reconhecimento dos outros. Há outros que nos seus casamentos não conseguem ser felizes porque não é elogiado e fica exigindo do outro que lhe elogie, que lhe chame a que lhe mostre, que lhe dê valor. Pessoas que entram em crises existenciais porque não são valorizados. Jesus não tinha essa pressão sobre a sua alma. Jesus não se preocupou em chegar ali no Rio Jordão e pensar: mas o que todo esse povo vai pensar de mim se eu me batizar? Ele não tinha essa pressão, porque ele era alguém livre dessa pressão do ser e do parecer. Há muitos que buscam títulos, que buscam honra, que tentam fazer de tudo para alcançar méritos, mas não para crescer, mas para que os outros lhe vejam. O primeiro aspecto da gestão do eu de Jesus era que ele não tinha a pressão
e não se preocupava com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Ele era livre para ser quem ele era. Você não sabe o quanto isso é libertador, irmão. Você não sabe o quanto isso tira peso da sua alma. O quanto isso tira peso de você. O quanto isso faz com que a sua alma seja saudável. Quantos estão entendendo? Jesus era livre. Eu me lembro de um congresso que aconteceu numa igreja que nós estávamos, quando um pastor chegou para pregar, e era o cara, era o dinossauro. O pastor era um dinossauro. O cara das antigas, conhecido, líder de igreja que espalhou louvor e adoração pelo Brasil inteiro, e ele estava ali, era uma sumidade naquele congresso. E ele foi ser apresentado por outro pastor, e o pastor disse assim: e agora nós vamos ouvir o pastor fulano de tal, que é presidente do Conselho de Pastores da cidade de São Paulo. Imediatamente ele reagiu assim: do estado de São Paulo. Pensa numa quebrada de ambiente que ele deu. Foi uma das piores mensagens travadas que eu já ouvi na minha vida. E ele soltou outras arrogâncias no meio. Sabe por quê, irmãos? Por causa da preocupação de querer mostrar quem é. Pegue na mão de alguém e diga assim: você é livre. Você não precisa, não põe esse peso sobre você. Jesus, quanto menos você se importar de provar quem é, mais à vontade você estará para viver quem é. Eu não estou dizendo que a gente não tem que honrar, que elogiar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que honrar, eu tenho que elogiar, eu tenho que abençoar as pessoas com as minhas palavras, mas eu não tenho que ter a expectativa de que as pessoas façam para mim. Isso é libertador. O que você fizer para a pessoa, não espere de volta. Não ponha esse peso na sua alma, porque isso acaba com você, isso faz a sua alma ficar doente. Isso faz com que você não viva livremente aquilo que você tem para viver. Em segundo lugar, domínio das vontades. Agora sim, na questão do deserto. Jesus estava sendo tentado, como eu expliquei para vocês, e ele teve domínio das suas necessidades. Irmãos, quantos concordam aqui que tem gente que quando tem as coisas é de um jeito, mas quando não tem, é um capeta? Você já viu gente assim? Que quando passa por necessidade ninguém aguenta, mas quando tem dinheiro na conta está feliz da vida. Se você muda pelo que tem ou pelo que não tem, quem é o Senhor da sua vida? Mas Jesus administrou o seu eu. Ele não se deixou levar pela necessidade. A necessidade que ele teve naquele momento de comer pão para poder ter vida, não foi cedida por uma tentação do maligno. E sabe, irmãos, isso nos ensina algumas coisas. Jesus tinha suas emoções livres das pressões, das necessidades. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses 4, 12 e 13. Leia comigo aqui, ó. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Estou experimentado. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Sei passar. O que Paulo está dizendo com isso? Sei passar. Eu sei passar fartura. Quando as coisas estão bem, eu administro o meu eu, para que o meu eu não fique cheio de si mesmo, para que meu eu não fique orgulhoso. Eu sei ter abundância. Meu coração não muda quando eu estou por cima. Quando eu estou lá em cima, meu coração continua humilde, mas eu também sei passar dificuldades. É esse sei passar de Paulo que me chama a atenção. Eu sei passar. Sabe por que eu sei passar? Porque o meu eu é administrado. O meu eu tem limites. O meu eu tem controle. Eu acredito que o que o Paulo está dizendo está baseado no que foi escrito pelos filhos de Corá, lá em Salmo 40, Salmo 42 e Salmo 43. Quando eles olham para a sua alma e escrevem assim: por que estás abatido, ó minha alma? Esse é um dos maiores exemplos bíblicos de gestão da alma.
Ele diz, por que você está abatida? Espera em Deus, olha o limite, olha a disciplina, aguenta. Quem é que conversa consigo mesmo, irmãos? Quem é que sabe olhar para o seu interior e dizer assim, você não vai reagir dessa forma. Você vai manter o controle. Você vai esperar em Deus, porque ainda vai louvar a Deus que vai fazer o milagre. Olha o que ele está falando. Você vê nesses versículos que se repetem pelo menos umas 3 vezes lá em Salmos, que ele coloca pelo menos três etapas aqui. A primeira, sim, nós estamos passando por um problema. Mas a pergunta é, por que você está abatido? A pergunta é, não é por que nós estamos passando por um problema. A pergunta é, não é por que eu estou enfrentando isso. Não é por que eu estou passando por escassez. Não é por que eu estou tendo necessidade. A pergunta é, qual o motivo, apesar do que está acontecendo, de você estar abatido? Por que você está abatido? Aí ele dá a resposta do porquê não ficar abatido. A resposta é gerência da alma. Espera em Deus. Quando só pode esperar, irmãos, quem gere o seu interior, quem administra, quem fala assim, você vai ficar calma. Jesus, quando disse, eu não vou transformar pedras em pães, porque nem só de pão viverá o homem, em outras palavras, ele estava dizendo, a necessidade não manda em mim, eu vivo pela palavra. Quantos aqui querem viver pela palavra? Mas se eu perguntar aqui, quantos aqui admitem que a sua vida tem sido comandada pelas necessidades? Talvez muitos vão levantar, talvez você vai perceber em olhar para você mesmo que muitas vezes você se desesperou. E eu posso afirmar com segurança, desespero é resultado de falta de gerência da alma. Vazões nervosas é resultado de falta de gerência da alma. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18:2. Provérbios 18:2. Eu vou pedir para minha esposa abrir esse texto, porque eu quero ler como está na versão dela. Mas vamos ler aqui primeiro, olha lá. O tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Escute isso. O tolo, ou em outras traduções, o infantil, agora aplicando o que a gente está pregando, quem não gerencia sua alma, não tem prazer em ter entendimento. Mas o tolo, o infantil, quem não administra a sua alma, ele quer revelar o que está aqui dentro. Olha essa versão. 18:2. Como é que está aí? O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Ele não tem prazer no entendimento, mas ele quer fazer prevalecer ou mostrar, revelar seu modo de vida. Agora nós vamos ver o outro texto que você leu na sua versão. Em Provérbios, foi o 15:15, não foi? Olha o que diz Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Não foi esse texto, mas a gente vai achar lá. Presta atenção nesse texto. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração do contente é um banquete contínuo. O que quer dizer esse texto? Se o banquete é contínuo, quer dizer então que a vida inteira o cara vive tudo bem? É isso que ele está dizendo? O banquete é contínuo. Isso quer dizer que as circunstâncias são sempre boas na vida da pessoa? Não. O banquete é contínuo porque o coração é contente, porque o coração é gerido, porque o coração é administrado, porque o eu é controlado, o eu é disciplinado. Na hora da tribulação, na hora da angústia, não tem desespero. Eu continuo contente, porque eu vou inclinar meu coração para ser contente. Quem está entendendo, irmãos? Há um outro texto que eu quero ler de Provérbios, capítulo 12, versículo 16. Provérbios 12, 16. A ira do insensato faz o quê? É esse o texto, amor. A ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. Escute isso aqui, outro exemplo de gestão do eu. O insensato, o
tolo, o infantil, quem não administra seu eu, faz o quê? Expande a sua ira. O que foi isso? Não gostei do que você fez. Ou, se não é no grito, é no bico. O que foi? O pastor falou que eu não posso revelar minha ira. Não fala nada, mas é pior do que se não falasse, porque fica com a cara amarrada o dia inteiro. Quem aguenta o bico o dia inteiro? Vem comer. Vem dormir. Chega uma hora que ele não está mais de bico, engessou, né? Não sai mais. Tem gente que acostuma com a cara feia, porque a ira do insensato logo se revela. Mas olha o que o texto, nessa versão da minha esposa, diz. O tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Olha que coisa linda. O tolo revela logo a sua ira, mas o sábio, ele ignora o insulto. Diga comigo, ignorar o insulto. Pensa comigo, o que te irrita? O que incomoda teu eu? Ai, pastor, meu marido. Não tem uma coisa, é ele, a pessoa, todo. Minha esposa, meu trabalho. Só em pensar em ir trabalhar amanhã eu já estou mal. O que te incomoda? Agora, veja o que o texto está dizendo. O tolo, qualquer coisinha revela sua ira. Mas o sábio, quem administra seu eu, ele ignora o que o outro faz que o irrita. O crente que se ofende demais, crente que vive de bico, crente que vive melindroso, crente que vive tirando satisfação dos outros, crente que vive incomodado, é crente infantil, porque não administra seu eu. E aí eu volto a dizer a frase. Como diretor da nossa mente, estamos na infância do eu. Não sabemos fazer nosso eu obedecer. A gente faz o que a gente quer, na hora que quer. Irmãos, nós vivemos nessa era do descontrole. Quantos professores aqui em sala de aula nós temos trabalhando hoje, na atualidade? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Quantos professores? Não está mais trabalhando, Maria de professor? 5. Temos a Maria Amélia aqui, que já não está mais, mas... Tem descontrole hoje na nossa galerinha, na sala de aula? Quantos professores? Tem descontrole lá também? Aqui, quem mais que levantou? Tem descontrole lá? Agora, seguinte, e os nossos filhos pequenininhos são descontrolados? E as crianças pequenas são descontroladas? Irmãos, eu vi uma das cenas mais, para não dizer trágicas, ou para não dizer hilárias, trágicas da minha vida. Uma menina de 2 anos, que pediu para a mãe na fila do supermercado, cheia, falou assim, mãe, me dá bala. Não, filha, não, hoje não. Ela pediu a segunda, 2 anos, irmão. Dá bala, mãe. Não. Dá bala, mãe. Não, filha, você vai almoçar. Aí a filha, com aquele controle, disse, sua gorda, balofa, horrorosa, ridícula, em gritos. O que você faz com a criança dessa na hora? O descontrole dos filhos é consequência do descontrole dos pais. Porque os filhos reproduzem o que os pais fazem dentro de casa. E eu já vi pai descontrolado repreendendo o filho, dizendo assim para o filho, se controla, menino. E o pai já babando, entra em controle. Porque nós vivemos na era do descontrole. As pessoas não gerem o seu eu. Quase que a gente vê o filho dizendo, calma pai, controla você agora. Provérbios 15, 28, olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 15, 28. O coração do justo
medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios responde, derrama coisas más. Outro exemplo de má gestão. Tem gente que vive a vida inteira pedindo perdão pelo que disse, nunca aprende a meditar antes de falar. Já falei. E ainda tem gente que diz assim, e acha que isso é virtude. Abre a boca, fala um monte de abobrinha e diz assim, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. Não, você não é autêntico. Você é descontrolado. Você é infantil na sua alma. Você não tem domínio próprio. Você não tem controle. Porque quem gere a sua alma, medita no que vai dizer. Pensa no que vai falar. Olha um próximo texto. Em Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Você vê gestão do eu aqui nesse texto? Qual é a gestão do eu aqui? É lógico que eu estou enfatizando aqui muitas vezes o expandir de grosseria, de irritação, de ira. Mas muitas vezes o descontrole é emocional de diversas formas. Às vezes são melancolias. Porque a vida está... E aí você fala um monte de coisa a respeito da sua vida, porque é um momento que você está vivendo, mas você deixa a sua alma sem controle e você fala um monte de coisa. Agora, para nós concluirmos, porque eu só vou conseguir falar essas 2 colunas hoje, eu vou dar uma sequência nessa pregação, porque são 7 colunas baseado na vida de Jesus. O próximo do domingo que vem, eu vou falar sobre como Jesus geriu o seu eu na rejeição. O tanto que ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado 600 anos antes de vir. Profeticamente, eu nunca vi ninguém receber uma profecia de rejeição como Jesus recebeu. Ele será desprezado e rejeitado. Isaías 53. Ele já foi rejeitado na profecia. Mas isso é para domingo que vem. O que eu quero tratar hoje com você são essas 2 bases. Primeira, eu não vivo sob a pressão do ser e do parecer. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou livre para viver uma vida sem precisar provar para ninguém. Esse peso tem que sair da sua vida para que você viva em paz e a sua alma seja saudável. Segundo, não viva debaixo da pressão da necessidade. Necessidade nós vamos ter sempre na vida. Mas a necessidade não comanda quem eu sou. Porque eu não sou reflexo de uma necessidade. Na verdade, eu sou mais do que vitorioso, diz a palavra de Deus. E em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então, necessidades não são, na verdade, nada que possa influir no que eu sou. Porque, então, dentro desse princípio, se eu sei gerenciar o meu eu, a necessidade é apenas uma oportunidade para eu crescer, para eu melhorar, para eu aprender a ter limites e ensinar meu coração a ficar firme. Eu quero concluir ainda com esse texto hoje. Irmãos, eu sei que você está curtindo as pancadas, mas eu quero declarar esse texto aqui para você. Eu quero repetir o texto que nós lemos, amor, é Provérbios 12, 16. Eu quero ler na versão da minha esposa, porque Provérbios 12, 16, mais uma vez. Quero ler nessa versão aqui. Presta aqui. Olha o que diz. O tolo revela de imediato seu aborrecimento. Vamos repetir? Eu quero que isso fique gravado. Diga, o tolo revela logo seu aborrecimento. Mas a pessoa prudente ignora o insulto. Eu declaro sobre a sua vida, filho de Deus que frequenta a comunidade evangélica Moriá, que você vai ter uma vida muito mais feliz.
a despeito dos problemas, das lutas e das vitórias que você vai enfrentar, porque você não vai ser daqueles que rápido mostra seu aborrecimento. Mas escute o que eu vou dizer, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te dar graça para ignorar os insultos. O que te ofende, o que te machuca, não vai te machucar mais, não vai te ofender mais. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: o tempo de bico acabou. Tempo de cara feia acabou. Agora faz uma palavra, declara uma palavra profética comigo aí para o seu irmão. E esse problema que a gente está vivendo, que você está vivendo, diga, esse problema que você está vivendo, é só para te ensinar a gerenciar o seu eu. Porque em 2017, você vai crescer com sabedoria e com inteligência. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Quantos querem crescer com sabedoria e inteligência? Então nós aprendemos hoje 2 das 7 colunas sobre a sabedoria. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vou chamar o pessoal do louvor. Enquanto você medita um pouco nessas 2 expressões sobre a gerência do eu, não se deixar levar pelo que os outros pensam ou tentar provar para a pessoa quem você é e não viver pelas necessidades. Eu quero orar por aqueles que estão aqui hoje, que nunca antes fizeram uma oração entregando sua vida para Jesus. Se há alguém aqui que nunca antes fez essa oração: Senhor, eu te confesso como único Senhor e Salvador da minha vida, e quer fazer essa oração agora, levante a sua mão. Eu estou falando especialmente com aqueles que estão nos visitando hoje. Quer fazer essa oração entregando tua vida para Ele, ou você já fez? Já fez? Já é salvo? Morreu hoje, vai para o céu? Então, graças a Deus. Há mais alguém aqui que nunca antes fez essa oração? Se você já fez, então, glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu sei que muitas vezes a gente ouve a palavra e a gente ri, dói, a gente ri. E quanto mais dói, mais a gente ri. Mas eu sei, irmãos, que tem muitos de nós que têm sofrido muito. E eu sinto no meu espírito nessa noite, talvez até com você que está acompanhando online esse culto, que Deus permitiu que você ouvisse essa palavra, porque essa semana você disse assim: Deus, eu não aguento mais sofrer comigo mesmo. Eu não aguento mais o meu jeito de ser. Eu estou sofrendo e não é ninguém que está me fazendo sofrer, sou eu que estou mal. É quase que, sinceramente, eu escuto essa oração no meu espírito, como se Deus estivesse mostrando: tem gente aqui sofrendo consigo mesmo. E o Senhor está dizendo para você assim: eu te trouxe para ouvir essa palavra, para que você entenda que você não nasceu para sofrer, mas eu estou te ensinando a gerenciar o seu eu. E eu quero orar por essa pessoa. Eu queria que essa pessoa ficasse em pé. Enquanto a igreja está de olhos fechados nesse momento, há uma unção de cura fluindo aqui no nosso meio. Se é você que fez essa declaração dizendo: eu não aguento mais esse jeito de ser, eu sofro comigo mesmo, eu queria que a igreja continuasse de olhos fechados, porque nós vamos orar agora. Vamos declarar: liberdade está neste lugar. Eu queria que os pastores me ajudassem, por gentileza. Há algumas pessoas aqui em pé. Eu sei que só os pastores não vão dar conta, mas eu tenho aqui a ajuda de mais pastores de Rio Preto hoje. Essas pessoas que estão em pé estão dizendo assim: eu estou em pé porque eu sofro comigo. Eu estou em pé porque a minha alma precisa ser gerenciada. E a palavra de Deus diz assim em Filipenses 4, em Filipenses 2, coloca para mim de novo Filipenses 2. Filipenses 4, 12 e 13, perdão. Filipenses 4, 12 e 13. Eu sei passar, eu sei passar, eu sei passar. E no 13 diz assim, o 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou eu que gerencio o meu eu, mas é Deus quem me fortalece para isso. Eu quero pedir ajuda de supervisores, coordenadores, líderes. Por favor, olhem essas pessoas que estão em pé.
Você precisa me ajudar orando por essas pessoas que estão em pé. São pessoas que estão assim dizendo: são pessoas que estão dizendo assim: eu não quero mais sofrer comigo mesmo. Eu quero ser livre dessa dor. Eu quero que você ore por essa pessoa. Eu preciso de mais líderes. Gine ali atrás, ó. Eu preciso de mais líderes me ajudando. Oramanaceia. Yeah. Yeah. Jesus, liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Jesus reina nesse lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Deixa eu te dizer isso aqui. Nós temos um irmão aqui na igreja que tem sido discipulado. E ele tem contado da sua vida para mim. E ele tem dito para mim assim: pastor, eu cresci numa casa de barro. O que aconteceu essa semana de água entrando pelas portas das casas, eu vivi isso quando criança. Minha mãe tirava os 6 filhos que nós somos. Quando chovia muito, ela tirava de dentro de casa, porque é mais difícil cair um raio na nossa cabeça do que a telha cair na nossa cabeça. Então era melhor, a gente brincava de tomar chuva. Mas houve outras vezes que a gente se escondeu debaixo da mesa. A minha mãe, se eu falasse uma besteira, ela rodava a mão na minha boca na hora. Minha mãe foi linha dura, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo. Nós passamos necessidade, nós passamos dificuldade, nós passamos prova, nós passamos isso, passamos aquilo. E eu ouvi a história dele e quando eu olho para ele, quem ele é hoje, não dá para acreditar, porque Deus abençoou, abriu as portas, é uma pessoa resolvida, tratada, curada, frutificando, liderando, abençoando vidas, próspero. E a vida dele expressa bem, no seu testemunho, um pouco dessa palavra. Porque quando nós imprimimos na nossa alma limites e disciplina, quando nós dizemos para nós mesmos: você não vai fazer o que você quer, você vai ficar quieto no seu canto. Quando a gente diz para nossa alma: eu não aceito reagir dessa forma, eu vou suportar, vou esperar, porque Deus vai agir a meu favor e eu ainda vou louvá-lo. Nós construímos uma casa com sabedoria e com inteligência. A minha pergunta para você é: você de fato quer que em 2017 o teu coração seja contente com um banquete contínuo? Você quer isso para a sua vida? Se você quer isso para a sua vida de coração, se você está nessa noite pondo um fim
nesse sofrimento de alma, porque faltou você pôr limites para não fazer o que quer, mas fazer o que Deus quer. Eu queria junto com a igreja, que nós juntos nos ficássemos em pé. Nós vamos cantar essa canção. Há uma graça de Deus aqui. Eu sinto algo muito forte de Deus desde a hora do louvor. Eu vejo cura acontecendo nessa noite aqui. E deixa eu dizer mais, o Espírito está dizendo assim: eu tenho pressa com você, não quero mais perder tempo com os teus descontroles, quero nesses tempos gerar em você o amadurecimento que você precisa, porque Ele está dizendo assim: ainda há muito para acontecer na sua vida, você ainda nem começou a experimentar o que eu tenho para te dar, mas nessa infância do teu eu, você não consegue usufruir do que eu tenho para você. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Se esse é o clamor da sua vida, se esse é o clamor da sua alma, é o que nós vamos declarar agora. Diga para Ele: liberdade está nesse lugar.